Olá, é um prazer estar novamente aqui conversando com vocês do portal Juristas. Sou Marcos Duarte, advogo no direito de família há 20 anos em quase todos os estados do Brasil. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu me dedico a ele já há mais de 10 anos. É a subtração internacional de crianças. Infelizmente, hoje existe esse problema, que é quando alguém no Brasil casa com um estrangeiro ou tem filhos com alguém de outro país, e esse casamento, essa união não dá certo. E se existir filhos, gera a necessidade, muitas vezes, de uma mudança de um país para o outro. Exemplo, uma brasileira em Fortaleza casa com um francês, aí tem filhos na França, mora na França, acontece o divórcio e aí ela quer voltar para o Brasil, logicamente o pai não concorda. Então, como resolver essas questões? São matérias delicadas, como toda matéria do direito de família, envolve guarda, envolve visitas e envolve, muitas vezes, um conflito que precisa ser resolvido através de um processo judicial, de uma ação judicial. Embora seja uma matéria do direito de família, mas essa matéria ela é tratada no âmbito da Justiça Federal. Por quê? Porque quando existe uma disputa de guarda de criança entre pais que moram em países diferentes, os estados, por exemplo, o exemplo que eu citei, França e Brasil, se eles forem signatários de uma convenção chamada Convenção de Haia, de 1980, ele precisa, essa ação precisa tramitar no âmbito da Justiça Federal, porque é uma cooperação interestatal, é uma cooperação entre países, entre estados. E, logicamente, isso atrai a competência da Justiça Federal, porque o Estado brasileiro passa a fazer parte dessa ação. Embora exista um pai, uma mãe no âmbito privado, mas quem vai requerer a permanência da criança no Brasil ou vai pedir que ela venha morar no Brasil será o Estado brasileiro contra o Estado francês, no exemplo que eu citei. Então, isso passa a ser, em virtude de envolver a União, passa a ser de competência de um juiz federal, que pode ser no Estado onde a parte reside, no Estado brasileiro onde a parte reside, ou passa a residir, como também pode ser no Distrito Federal, pode ser em Brasília. E isso gera, normalmente, a atuação da autoridade central, representada pelo Ministério da Justiça, gera a AGU, que é a Advocacia Geral da União, participa também da ação, advogando pela União, e, normalmente, um advogado particular aqui e um advogado particular no outro país.
E essas questões são tormentosas porque não só pela matéria que envolve ser guarda de crianças, mas também pela demora e pela dificuldade de aplicação dessa convenção no âmbito da Justiça Federal. O juiz federal, embora seja normalmente magistrados muito competentes, mas, infelizmente, ainda não são, a grande maioria ainda não tem afeição, não tem intimidade com essa matéria. E é realmente difícil você decidir se uma criança vai embora do Brasil ou se uma criança é requisitada de um país para morar no Brasil. Não são questões fáceis. Não são questões fáceis. Existe um alto grau de litigiosidade entre os pais. Temos que, muitas vezes, nos socorrer de auxiliares, de assistentes judiciais, de um psicólogo, de um assistente social, né? Para auxiliar nos laudos, muitas vezes laudos precisam ser elaborados. E termina que as vaidades dos envolvidos falam muitas vezes mais alto, em detrimento do interesse da criança. A doutrina e a lei sempre consagra a proteção integral e o melhor interesse da criança como princípios constitucionais valiosos, mas são princípios abertos. E isto gera uma grande imprevisibilidade em relação aos resultados. O que é, por exemplo, para um determinado magistrado, o que é que ele considera o melhor interesse da criança? Então, são princípios muito abertos e que geram, muitas vezes, decisões as mais esdrúxulas possíveis. Né? Às vezes, irmãos são separados, criança que convive lá com o irmão do outro casamento, tem que ser separada. Enfim, são questões tormentosas e isto exige do advogado que atua nessa área, e eu sou um dos poucos no Brasil que me dedico ao estudo dessa matéria. Tem até um livro que eu lancei já em 2010, Alienação Parental e Subtração Internacional de Crianças, onde eu comento alguns artigos da Convenção e logo depois do surgimento, com o surgimento da lei de alienação parental, eu lancei a segunda edição, que também faz parte dessa obra. Hoje já existem mais livros no Brasil, mas naquela época eu acho que o meu era o único. Foi um dos, se não for o primeiro, foi um dos primeiros. 2010, então com 10 anos que eu me dedico a advogar nessa área, e tenho casos realmente difíceis e que mexem muito com o emocional do advogado também. Casos dramáticos envolvendo Brasil, Estados Unidos, Brasil, França, Brasil, Noruega, Brasil, Itália, né? Enfim, Holanda, Suíça, muitos países, Alemanha, muitos países onde já tive a honra e a audácia de advogar nessas questões, porque realmente não são fáceis. Então fica esse o meu recado para vocês. Maiores informações podem entrar em contato comigo. Será um prazer ajudar o colega, ou a colega, advogada, ou mesmo alguém que queira esclarecer alguma coisa a respeito do assunto. Eu fico muito grato e, como sempre, é um prazer estar aqui no portal Juristas. Até a próxima e um grande abraço.